Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Louvo a Deus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, adorando e bendizendo o seu santo nome. Agradecer também pela família do pastor Juscelio, pela vida dele, pelo que ele representa, olhando para essa congregação ao qual eu vi nascer, né? Lá 12 anos atrás, lá na casa dele, na parte de cima. Desde lá, né, tive a honra ali de, em alguns momentos, ministrar, pregar, né, ali naquela oportunidade, naquela igreja, que é a mesma igreja, né? Mudou de lugar, né? Mas assim, louvar a Deus, irmãos, pela forma como o pastor Juscelio tem guiado esta igreja, pela responsabilidade, zelo. Eu sempre costumo dizer que o pastor Juscelio é um guerreiro, né? Um guerreiro de Jesus. Vocês devem louvar a Deus pela vida do pastor que vocês têm, pelo compromisso, pela responsabilidade. E sempre foi assim, né? Desde a época de seminário, quando ainda não estava nem à frente de nenhum trabalho, mas Deus já o havia separado e ele tinha muita zelo, muita responsabilidade e zelo com as coisas do Senhor. Trago um abraço, né, para os irmãos da Primeira Igreja Batista de Itapuã, né, louvando a Deus por mais esse aniversário desta igreja, 12 anos. E aí uma coisa que durante todo esse tempo, pastor Juscelio, a gente já teve a oportunidade de pregar aqui no aniversário da igreja nesses 12 anos, se eu não me engano, essa é a terceira ou a quarta vez. Eu não vou saber exatamente qual é, mas o que é que me chama a atenção, irmãos? Em todos esses anos eu nunca parei para pensar uma coisa. E que eu parei para pensar também ali sentado. Eu também nunca tinha parado para pensar isso. A igreja Monte da Adoração tem 12 anos de existência, é isso mesmo? 12 anos de existência. Então, a igreja foi fundada em 2009, não é isso mesmo? Pelos bons matemáticos aí. Aí, 2009 mais 12, 2021. Pastor Juscelio, ali, sentado, na hora do louvor, me veio à memória de que no dia 11 de setembro de 2009, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Então, eu tenho 12 anos de ministério pastoral e a igreja também aqui tem 12 anos. Que negócio interessante que eu nunca tinha parado para pensar, né? Hein? Sim, é isso, mas fazendo essa relação que eu não tinha feito. Em nenhum momento me veio à mente isso, né? Mas são 12 anos, né? De consagração e 12 anos também aqui da igreja. Então, portanto, glória, pois, seja dada a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos. Muito feliz de estar aqui nessa noite, de poder dividir um pouco daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração nesse tempo. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós leremos o versículo 7 e o versículo 8. Primeiro Reis 19, 7 e 8. O tema desse aniversário é chegado o novo de Deus. E eu queria analisar com os irmãos sobre esse novo de Deus na vida desse personagem tão conhecido nosso, que é o profeta Elias. Queria observar com os irmãos apenas esses dois versículos. Versículo 7 diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus cuidadoso com a nossa vida, com a vida desta igreja, com a vida do pastor Juscelio e sua família. Senhor, ministra os nossos corações, traz o algo novo do Senhor para a nossa vida nessa noite, porque nós queremos de fato sair daqui de uma forma diferente de como entramos. Que o Senhor ministre a cada pessoa que está aqui, Senhor.
eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor tem um propósito para cumprir nessa noite. Eu creio, Senhor, que cada pessoa que está aqui ou que está em casa ouvindo essa palavra também, ó Deus, tem, ó Deus, algo a receber do Senhor. E que seja algo novo, Pai, para a sua vida. Nós oramos a Ti agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amados, pensar sobre o novo de Deus, a chegada do novo de Deus, sempre nos remete, na verdade, a uma situação nova. Ou vai nos remeter a um tempo novo. Algo que estava de um jeito que de repente mudou-se por conta desse novo que chegou, dessa nova configuração que chegou. E é interessante nós olharmos e vermos que a nossa vida como seres humanos, nós como seres humanos, estamos ainda dentro desse processo aí que estamos vivendo de dias difíceis, momentos, obviamente, em algumas situações conflitantes, problemas que são inerentes a nós como seres humanos, e ainda mais, nesse período que estamos vivendo, exacerba-se um pouco mais. E o interessante é que, quando nós olhamos, então, as situações que vivemos hoje, podemos olhar e dizer, eu gostaria, eu desejaria de viver algo novo da parte de Deus para a minha vida. E o profeta Elias, ele viveu uma situação conflitante, ele viveu uma situação difícil, ele viveu uma situação problemática na sua trajetória cristã, na sua vida com Deus. E é exatamente sobre isso que eu queria começar e pensar com os amados, porque Elias trata-se aqui de um exemplo para nós hoje, para aquilo que estamos vivendo hoje, para o momento que estamos passando. Elias é um exemplo disso, porque o algo novo na vida de Elias, irmãos, sinaliza para nós que Deus sempre terá algo novo para as nossas vidas. O Senhor, Ele nunca nos desampara. O Senhor nunca nos deixa de lado. O Senhor sempre está com os seus olhos atentos ao nosso clamor, atento às nossas dificuldades. E é interessante olhar para Elias e começar a aprender sobre esse algo novo. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa introdução é que sempre o ser humano vai precisar desse novo de Deus. Sempre. Porque, irmãos, e obviamente o que eu estou tratando como novo aqui, né, é o novo das mudanças de transformações que Deus pode fazer. O novo que eu estou tratando aqui é de algo que talvez eu esteja esperando. O algo novo de Deus é algo novo. Novo significa dizer que não está, mas que pode ficar. Então é uma mudança, é uma transformação. Então todo ser humano, ele precisa do novo de Deus, sempre, sempre. É interessante que o texto aqui, ele mostra um Elias que está abatido. Um homem que é um gigante na fé. Elias era um gigante na fé. Elias, os irmãos conhecem a história do profeta Elias, e eu poderia citar inúmeras passagens aqui a respeito de como Elias foi usado por Deus de forma extraordinária. Então, um homem gigante na fé, mas que diante dessas adversidades que ele enfrenta, ele se abate, ele perde o ânimo, ele entrega os pontos. Se nós olharmos a vida de Elias, nós vamos ver uma síndrome de Elias de desistir de tudo. Elias, ele vai para a caverna e ele diz, ó Deus, acabou, não dá mais para mim. Ou seja, Elias vive um momento de aflição e talvez eu poderia dizer de grandes aflições. Porque não foi uma coisa só, mas várias coisas surgiram ali em Elias. Elias recebe uma palavra de Jezabel que diz que vai matar ele a qualquer custa, diz que vai cortar a cabeça dele, e ele se atemoriza de tal forma que ele entra no estágio que ele chega a pedir a morte a Deus. Portanto, Elias era um homem que estava precisando de ouvir, de receber algo novo de Deus. Por quê? Porque diante dessa adversidade, Elias foi totalmente modificado na sua estrutura, nas suas emoções. Ele, na verdade, viveu um momento muito difícil de fé, de cair na fé, de sua fé cair, melhor dizendo, de seu estado emocional se degringolar, de ele viver uma situação
tão crítica que ele pensou de fato em pedir ao Senhor para que pudesse levá-lo. Ele não poderia mais viver, segundo ele, o estado dele era tão crítico que ele de fato não queria mais continuar nesta terra. Então, eu começo a perceber dessa introdução que todo ser humano passa por um momento difícil. Eu começo a perceber nessa introdução, assim como Elias, que a minha vida pode estar muito bem, mas que eu posso passar por um momento difícil. E que aconteceu isso com Elias, por quê, pastor? Porque no capítulo anterior a esse que nós acabamos de ler, Elias estava jogando duro, meu irmão. Elias estava no Monte Carmelo. E tinha 450 profetas que comiam na mesa de Jezabel. E tinham mais 400 que comiam na mesa, e 450 que estavam ali no Monte Carmelo. Juntando tudo, eram 850 profetas de Baal e adoradores a deuses estranhos, e estavam em conflito com um homem só. O povo de Israel estava entre dois pensamentos, ora Deus, ora Baal. Então, inconstante. Só Elias ali, naquele momento. E Elias, com a fé que aquele homem tinha de dizer assim, podem aí pedir ao Deus de Baal, pode pedir a Baal aí, vá. Começa de manhã aí, vai aí, pede aí, faz toda a petição. E ele tem tanta fé, irmãos, que ele bota o altar, bota o holocausto e diz, na hora que eu pedir, vocês vão ver Deus fazer aqui, descer fogo do céu. E começa então Elias, no final, depois que Baal se cortou, os adoradores de Baal se cortaram, pediram, clamaram, não aconteceu nada. Elias vem, joga água no holocausto, e água salgada, muito provavelmente, por causa da proximidade ali do mar Mediterrâneo, e ele então joga água, e a dificuldade era grande para se pegar fogo com água, e a Bíblia diz que Elias começa a clamar a Deus dos céus, a Bíblia diz que desce fogo do céu. O irmão começa a pensar e imaginar, eu gosto sempre quando eu estou pregando, eu mesmo fico aqui viajando, os irmãos podem fazer isso também, imagine descendo fogo do céu, irmão. Não é desse teto aí não, viu? É do céu. Você já imaginou? Descendo fogo do céu. A Bíblia diz que consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ao redor do holocausto. E aí o povo de Israel disse, rapaz, realmente há um Deus em Israel. E o povo começou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Entenda, irmãos, eu estou falando desse homem. Esse homem estava vivendo isso. Se eu tivesse que classificar no sentido profético a vida deste homem nesse momento, eu diria que era o momento auge da sua vida. Um momento em que desceu, ele orou, tudo bem que quem faz é Deus, mas ele estava ali envolvido naquele processo, ele pede a Deus para vir consumir o holocausto na frente de todo mundo, e Deus manda fogo do céu e faz exatamente aquilo que ele pediu. Eu diria que ele estava vivendo o auge do seu ministério profético aqui na terra. Mas logo em seguida, Jezabel sabe que ele matou os profetas de Baal, e Jezabel disse, olha, amanhã vou fazer exatamente isso com você, vou cortar sua cabeça, pronto. Uma palavra de uma mulher, bem verdade, uma mulher poderosa na época, mas uma única palavra abateu o ânimo de Elias, abateu a fé de Elias. Então, entendemos que o ser humano é passível de estar em momentos de dificuldade abatidos, tristes. Por isso, eu queria deixar bem claro para os irmãos, o tema é tão propício para o momento, parabéns aí, né, ao pastor e à equipe que pensou nisso. Por quê? Porque, irmãos, todos nós temos que estar constantemente perto de Deus, buscando a presença de Deus. Por quê? Porque sempre vamos precisar desse novo. E esse novo está à disposição. Então nós precisamos entender isso. O ser humano precisa desse novo. A prova de que o ser humano precisa desse novo, veja por favor aí na sua Bíblia, no versículo 7. Estou lendo o versículo 7. A Bíblia diz assim, voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Voltou o quê, irmãos? Segunda vez. Por quê? Porque já tinha havido uma. Ou seja, essa volta do anjo implica automaticamente dizer que Deus estava dizendo, você sempre vai precisar de mim, meu filho. Eu estou voltando a segunda vez. É como se Deus estivesse dizendo para você hoje aqui, olha, meu filho, você sempre vai precisar de mim.
Sempre precisamos do algo novo do Senhor. Sempre precisamos ter essa consciência. Talvez você diga assim: eu estou no Monte Carmelo, o fogo está descendo, eu estou vivendo um momento especial com Deus. Pronto. Mas podemos viver no outro dia um momento de dificuldade. E aí vai estar disponível o algo novo do Senhor para as nossas vidas. Então, sempre vai ter. Ele falou mais de uma vez. Ele havia desfalecido na fé, sabe? Pode ser que tenha alguém aqui ou alguém em casa que nesse tempo de pandemia tenha desfalecido na fé. Tenha talvez estado abatido, amargurado por uma perda, por alguma situação financeira, por alguma dificuldade que surgiu nesse período de pandemia. Mas nós precisamos aprender que mesmo passando por essas dificuldades, o algo novo de Deus na vida de Elias não deixou de acontecer. Então você pode segurar isso no seu coração? Nunca vai deixar de acontecer algo novo na sua vida. Sempre Deus tem algo novo para os seus filhos. Sempre Deus tem algo a fazer na minha vida e na sua vida. Entenda, queridos, dentro desse contexto da mudança, lembre sempre disso. O algo novo que eu estou citando é dentro do contexto da mudança, de algo que Deus possa fazer especificamente em uma área da nossa vida. Mas eu posso, então, inferir diante disso, dessa situação de Elias, uma segunda coisa interessante. Além do ser humano precisar sempre do algo novo de Deus, tem uma outra coisa interessante que a gente aprende aqui. A gente aprende com Elias que nós podemos esperar o algo novo do Senhor. Por quê? Porque Deus já tem feito coisas na nossa existência. Entenda só, eu posso olhar para a minha vida e perceber que Deus vem agindo na minha vida, não é de hoje não. Você sabe por que eu posso ter certeza que Deus tem algo novo para fazer na minha vida? Porque Ele já fez. E Ele já fez muitas coisas na minha vida. E a gente olha para a vida de Elias, e os irmãos podem acompanhar, por favor, volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Eu estava lendo 1 Reis 19, dá uma olhada no capítulo 17. Capítulo 17, por favor. Eu não vou ler tudo, mas eu quero só citar aqui. Você pode ver, por favor, o versículo 6 do capítulo 17? Olha aí, capítulo 17, versículo 6, diz assim, ó: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Preste atenção, que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, vinha uma árvore trazer comida para Elias. Isso é sobrenatural de Deus demais, meu irmão. Às vezes a gente para ler a Bíblia assim e começa a imaginar isso. Elias está lá no deserto, tem uma corrente lá de água, um riozinho que ele estava bebendo água. E agora, como é que eu vou comer? Fica na paz, Elias, se preocupa não. Aí vem um passarinho, toma aqui o pão, toma aqui a carne. De manhã, comia, se alimentava, beleza, estava forte. Chegava de noite, começava a dar fome. Olha o passarinho. Quando eu começo a ver isso, eu começo a observar que como Deus já operou na vida de Elias, eu tinha certeza que Deus pode operar de novo. Pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? É que se você olhar para a sua vida e perceber que ao longo da sua existência, Deus já tem feito coisas extraordinárias, você pode ter a convicção, claro, que Ele é poderoso, que Ele tem os seus propósitos, dentro dos propósitos dEle, Ele pode operar na sua vida também. Ele pode operar novamente, irmãos. Sabe, nós precisamos lembrar disso. Por quê? Por quê? Porque a lembrança dos feitos do Senhor nos anima. A lembrança dos feitos do Senhor nos aviva. Eu não vou ler o texto não, mas os irmãos conhecem Abacuque. Lembra de Abacuque, capítulo 3? Quando ele começa a oração dele, ele começa num tom fúnebre. Ele começa num tom fúnebre. Porque existe um termo lá no hebraico que ele cita, que é um tom fúnebre. E ele começa a falar, aí diz assim, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele começa a lamentar, é uma oração de lamento. Aviva, Senhor, a tua obra.
Mas ele começa a falar. E na oração dele ele começa a lembrar. Foi o Senhor que veio lá no Monte de Sião para ver o povo. Foi o Senhor que desbaratou os exércitos lá do Egito. E aí ele começa a falar. Começa a falar lembrando do que Deus fez. E ele vai lembrando, e ele passa. Se os irmãos lerem o capítulo 3, eu não vou mostrar isso para os irmãos, não. Os irmãos vão ter um dever de casa aí, vão ler o capítulo 3 de Abacuque. Os irmãos vão ver ele lendo, ele falando sobre vários episódios do povo de Israel em que Deus deu vitória. E vai ele lendo. Ele começou como? Fúnebre, abatido. E ele vai lá, e ele vai lá. Inclusive o cântico de Abacuque, capítulo 3, como eu disse aos irmãos, ele começa realmente, porque o texto hebraico diz que ele começa com cântico fúnebre. Meus irmãos, ele vai falando das vitórias, ele vai falando das vitórias, ele vai falando das vitórias, daquilo que Deus fez com o seu povo. Sabe o que acontece? Quando chega no final do capítulo, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, eu não quero saber de nada disso não, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A alegria veio, irmão, sabe por quê? Porque ele começou a lembrar do que Deus fez. Grandes feitos, Deus fez grandes coisas, Deus operou. São 12 anos dessa igreja. Lembra aí, pastor Juscelio, lembra aí, missionária Luciana, lembra aí, irmãos que estavam desde a fundação, lembra aí quantas coisas Deus fez, irmãos. Talvez alguma dificuldade possa vir, sim, mas eu posso me lembrar que em todas as dificuldades, Deus sempre teve algo novo para esse lugar. Deus sempre fez coisas extraordinárias acontecerem, irmão. Quando eu tiver dúvida se Deus pode fazer algo novo na minha vida hoje, dá uma olhada para o que Deus já fez. Você vai ver quanto Deus tem sido gracioso com o seu povo, quanto Deus tem sustentado a sua igreja, quanto Deus tem cuidado do seu pastor, quanto Deus tem dado graça nesses dias de sofrimento, irmãos. Eu não sei, eu não tenho só esse texto de Elias, que Elias era alimentado por corvo, não. Se os irmãos olharem aí, dá uma olhada logo em seguida aí, logo em seguida. Ó. Capítulo 8, ou melhor, capítulo 17, continua aí no 17, versículo 8 em diante, diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Irmão, isso aqui é uma prova incontestável de como Deus tem algo novo para nos dar. Porque é uma mulher viúva. O que é isso, pastor? Uma mulher que não tem condição, irmão. Viúva em Israel, a Bíblia diz muito, muito claramente: cuidai dos órfãos e das viúvas. Por que a Bíblia diz isso? Pelo cuidado de Deus com aquelas mulheres que perdiam seus maridos, que eram o único que tinha condição de sustentar sua casa. E principalmente mulheres que não tinham filhos. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, a viúva Ninaim, o desespero daquela mulher, porque ela já era viúva, não tinha o marido e estava morrendo o filho. Que era, na verdade, aquele que poderia sustentá-la. E agora, vai ver de quê? E é exatamente por isso aqui que Deus está aqui trazendo esse enigma. Como é que uma viúva vai dar comida ao profeta? Só vai fazer isso, irmãos, porque Deus tem algo novo para nos dar. Veja o que acontece aí no texto, rapidamente. Rapidamente, ele levantou, foi a Sarepta, versículo 10, eu estou lendo. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse: peça uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: traz também um bocado de pão na tua mão. Ela era viúva. Olha só o que ela diz agora. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozinhado. Eu não tenho como te dar pão, não tem nada cozido aqui. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veio aqui, eu já apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para os meus filhos. Eu vou comer e vou morrer, irmãos. Olha só que palavra. Eu vou comer e vou morrer. Olha o estado crítico miserável que aquela mulher estava. A bênção do Senhor não era só para Elias, a bênção era para ela também. Deus, na verdade, estava preparando aquele momento para ajudá-la também. Deus estava cuidando das viúvas. Deus estava usando o profeta para abençoar a viúva, mas estava usando a viúva para abençoar o profeta. O que chama a atenção aqui, mais uma vez, é que esse episódio, prestem atenção, é um episódio que vem antes do momento que Elias está lá, pedindo a morte a Deus. O que é que isso está querendo dizer, pastor?
é que, entenda isso, eu posso esperar algo novo na minha vida se de fato eu lembrar que Deus já fez. E Elias podia esperar, por quê? Porque Deus já tinha feito, irmãos. Olha o que aconteceu aqui nesse episódio, por favor. Vamos lá, versículo número 14, vamos adiantar aqui só para os irmãos terem a noção, os irmãos já conhecem o texto. Versículo 14 assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, comeu ela e a sua casa muitos dias. Veja o 16 agora. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Ou seja, irmãos, Elias estava vivendo um momento difícil, mas ele poderia esperar o algo novo do Senhor. Por quê? Porque Deus já tinha feito coisas extraordinárias. Alimentação com corvo, viúva que não tinha nada, começar a ter farinha na panela, começar a ter azeite na botija, alimentar ele, alimentar a casa, e não faltou, estava lá. Isso é um milagre de Deus, isso é coisa extraordinária de Deus. O Monte Carmelo, acabamos de falar aqui, né? O Monte Carmelo, capítulo 18, os irmãos vão ver aí, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias falou aqui no versículo 19, olha aí o que está escrito no versículo 19, agora pois manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel, 850 profetas contra um. Mas o um estava do lado do Deus que nós servimos. Então Elias tinha vivido coisas extraordinárias, irmãos. Automaticamente, agora ele está fugindo de Jezabel, ele está com medo, ele está, na verdade, querendo fugir, querendo desaparecer. Por quê? Porque Jezabel ameaçou de cortar a cabeça dele. E aí eu aprendo aqui, irmã, que esse gigante na fé, que era o profeta de homem de Deus, que tinha uma experiência extraordinária, estava agora temendo e fugindo de Jezabel. E eu vou aprender, então, no capítulo 19, no versículo 4, aqui, veja por favor aí na sua Bíblia, ele diz assim, ele mesmo, porém, preste atenção nisso agora, viu? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ele mesmo, viu? Ele mesmo, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? Pediu a morte. Estão percebendo o estado dele? Agora, que interessante, ele pede para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Por quê? Porque eu não sou melhor do que os meus pais. E o versículo 5 diz que ele deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que o algo novo de Deus acontece quando mais precisamos. Porque Elias, ele chegou ao ponto máximo. Ele disse, entrega minha alma, Senhor. Estou jogando a toalha. Elias estava, na verdade, desistindo, irmão. Na verdade, diante do desafio de Jezabel, diante da sentença de morte que Jezabel tinha dado a ele, ele estava desistindo de permanecer na presença do Senhor. Eu não vou conseguir. Elias pensou, é verdade que Deus me alimentou com aves de rapina. É verdade que Deus me fez uma viúva me dar alimento, onde não tinha nada, mas Deus multiplicou. É verdade que eu consegui, através da ação de Deus, destruir 850 profetas de Baal. Mas eu estou agora sem forças. Eu só mereço a morte. Eu estou sozinho. Eu não vou aguentar mais essa rainha, nem ninguém. Eu desisto. Eu jogo a toalha. Essa era a concepção de Elias, naquele momento ali, desse versículo 4.
Mas o anjo aparece exatamente neste momento. Porque o anjo sabia o que Elias estava precisando. Eu quero te dizer que muitas vezes nós estamos vivendo algo difícil na nossa existência e é exatamente aí onde Deus chega. E Deus, ele não se atrasa, Luciana. E Deus, ele não chega na frente. Sabe por quê, irmãos? Entenda só. Por que Deus não se atrasa? Porque ele nunca sai. Deus nunca se atrasa na sua vida. Sabe por quê? Porque ele nunca saiu. Ele sempre está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca sai. Então ele sempre está presente. Talvez em alguma área da nossa vida nós estamos como Elias, entregando os pontos. Eu não sei, irmãos, os desafios, eu não sei as lutas, eu não sei o que cada um de vocês tem vivido nesse tempo. Talvez algo financeiro tenha solapado a sua mente, perturbado, tirado a sua paz. Talvez algo como uma demissão de um trabalho. Talvez algo como um problema familiar grave que se acometeu durante esse processo. Talvez uma mulher que se afastou da sua casa, ou um marido que se afastou do convívio dos seus familiares. Talvez uma traição, talvez um envolvimento que não agrade ao Senhor. Não sei o que aconteceu, quais reverberações existiram na sua família, nos seus filhos. Não sei o que aconteceu nesse período de pandemia, não posso falar qual é a crise que pode, de repente, ter alcançado você. Alguém que tenha te perseguido, um vizinho que tenha causado algum transtorno. Mas, irmãos, o que eu quero falar nessa noite para os irmãos é que quando mais nós precisamos, Deus se apresenta com algo novo para nós. Deus se apresenta com um quadro de mudança. Deus se apresenta com algo inesperado, algo que nós não imaginávamos. Você acha que Elias imaginou que Deus ia mandar um anjo e dizer assim: rapaz, levanta e come? Elias entregou os pontos. Isso acabou, Deus. Quero mais não. Estou entregando tudo. Mas aí a Bíblia diz que o anjo aparece imediatamente. Eu não sei se os irmãos lembram que quando, lá no Novo Testamento, quando Herodes, ele vai matar Pedro, ele se prepara para matar Pedro, diz assim, ó, que pegou, lá em Atos, capítulo 16, pegou Pedro, disse assim, ó, botou assim, disse, ó, Pedro, vai morrer amanhã, viu? Se prepara aí, essa é a tua última noite. Aí Herodes preparou, botou Pedro todo amarrado, cheio de soldado. Eram 16 soldados para guardar Pedro. E aí está lá, guardando Pedro. Imagine só, ó, preste atenção, viu? Isso é importante. 16 soldados guardando Pedro. E aí a notícia chega: Pedro, sua última noite. Amanhã vai ter Páscoa. E o rei Herodes mandou sacrificá-lo. Você vai morrer na frente de todo o povo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro estava dormindo. Aí o anjo veio e despertou. Pedrão, bora, meu filho. Na hora que o anjo chegou, as cadeias quebraram, soldados ficaram tudo atônitos, e vai Pedro, saindo pela cadeia, a porta abriu. Ou seja, irmão, Pedro ia ser morto. A Bíblia diz que naquela mesma noite, quando estava Pedro para ser apresentado, para ser sacrificado diante de todo o povo, o anjo apareceu. Deus não se atrasa, ele chegou exatamente quando tinha que chegar. O algo novo de Deus é quando precisamos. Ele não se atrasa. É interessante isso, irmãos, mas é também interessante nós olharmos para Elias e também aprendermos com a história de Elias para não, seguirmos esse exemplo negativo de Elias. Qual foi o exemplo negativo de Elias? Elias desistiu. Elias entregou os pontos, não vale mais a pena lutar, Deus só me acompanhou até aqui. Ele fez milagre lá no passado, mas agora ele não faz mais não. Tem pessoas que estão, na verdade, fraquejando na fé. Deus não tem mais poder, os meus problemas, ele não se importa mais, ele se importa com o problema de A, B ou C, mas o meu não. Às vezes nós estamos como Elias, irmãos, sabe? Dizendo, eu não vou fazer nada. Eu vou fugir. E foi justamente nesta hora que Elias estava assim,
que o anjo aparece a Elias. E aí a gente vai ver o que é que o anjo fala para Elias. Veja aí, versículo de número 5, a gente já falou isso. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse, o que é que ele disse? Levanta e come. Levanta-te e come. O que é que eu aprendo aqui, pastor Juscelio? O novo de Deus está em sua palavra. Você quer receber o novo do Senhor? Olha que notícia boa. Está na sua mão. Está à sua disposição. Irmão, o novo de Deus é na palavra dele. Deixa eu te falar uma coisa. Como foi que Elias se levanta? Como foi que Elias se anima? A Bíblia diz que Elias deitou embaixo do zimbro e está lá, todo abatido. Leva a minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver, não. Acabou, pai. Acabou. Joguei a toalha. Aí vem um anjo e fala o quê? Levanta-te e come. Houve uma palavra sendo liberada sobre a vida de Elias. Uma palavra de Deus. O novo de Deus para a vida de Elias ali era a palavra. E você tem recebido a palavra do Senhor. Irmãos, o que nos sustenta nesses tempos difíceis é a palavra. O que tem nos alimentado, o que tem feito o nosso espírito suportar determinadas coisas é o que, irmãos? É a palavra. A palavra sustenta o crente. A palavra fortalece o crente. É interessante isso, irmãos. Por quê? Porque nós vemos exemplos no próprio Jesus Cristo. Quando Satanás foi tentar Jesus, já em Mateus 4, Lucas 4, o que é que acontece, irmãos? Quando Satanás vai tentar Jesus, Jesus estava ali, jejuando 40 dias, 40 noites, e Satanás vem e apresenta, pega essas pedras e transforma em pão. Jesus tinha poder para fazer isso. Jesus tinha desejo, porque ele estava com fome, mas ele não aceitou aquilo, para não fazer um pacto com o diabo. Mas o que chama a atenção é que Jesus, ele combate Satanás com o quê? Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o que, irmãos? Comida. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, Jeremias abre e diz assim, olha, eu vi as tuas palavras e eu as comi. Deus, ele diz lá com o profeta Ezequiel no capítulo 3, ele fala que Ezequiel viu um rolo numa visão, Deus disse, come o rolo. Comer o rolo, comer a palavra. É interessante isso, irmão. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa estar mergulhando na palavra. A gente precisa estar sendo fortalecido na palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque quando as situações elas são complicadas e difíceis, a primeira coisa que Satanás faz é tentar trabalhar na nossa mente coisas contrárias à palavra. Dúvida. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está guardando mesmo a minha vida? Será que eu sou salvo? Será que tem um futuro glorioso para mim? Satanás, ele trabalha para quê? Para derrubar a nossa base. E qual é a nossa base, irmãos? É a palavra. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 3,11 que nós não temos outro alicerce a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a própria palavra. Então nós precisamos abrir os nossos corações e entender, na verdade, que Deus, ele deseja que a gente viva algo novo na palavra. E aí, dá uma olhada aí, por favor, na sua Bíblia, que ele diz, levanta-te e come. Versículo de número 6. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo apareceu a segunda vez e disse, olha, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo. Ei, preste atenção nisso aqui. Qual era a perspectiva de Elias? Qual era a perspectiva de Elias? Era a morte. Qual era a perspectiva de Deus? Longo caminho. Perceba
que uma coisa é a perspectiva das nossas emoções, uma coisa é a perspectiva do que entendemos, outra coisa é a perspectiva do que Deus entende sobre nós. Você está querendo o quê, Elias? Morrer? Morrer? Você não morrer não, meu irmão. Vida longa, longo caminho. Ei, levanta, bora. Come, meu filho. Come e caminha. Agora observe por onde ele vai caminhar. Veja aí, por favor. Levantou-se, versículo 8, comeu, bebeu. E agora vem o mistério aqui. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Ou seja, quando Deus ele fez Elias levantar, ele disse a Elias, ei, você tem um caminho para perseguir, agora o caminho que eu tenho para lhe direcionar. Não é à toa não, viu? Não é à toa não. Você vai levantar, você vai comer, você não vai morrer coisa nenhuma, e você vai caminhar, e é um caminho longo, agora veja bem, você vai caminhar até o monte de Deus. Você vai caminhar até Horebe. Eu consigo perceber claramente aqui, irmãos, que na verdade o algo novo de Deus não está só na palavra dele, mas está em buscarmos uma vida de comunhão com ele. Por quê, pastor? Ele estava indo para Horebe como? Ele estava ainda, talvez assim, ele teve a experiência do anjo, comeu, levantou, disse, olha, anda, até Horebe. E ele vai andando. E eu fui pesquisar essa distância aí. Pastor, essa distância não durava 3 a 4 dias andando. Se o camarada fosse devagar, ele levava 3 a 4 dias. E ele levou quanto? Sabe por quê? Porque enquanto ele estava andando até Horebe, ele estava tendo comunhão com Deus. Ele estava tendo experiência com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto estamos passando por esse momento difícil aí, precisamos caminhar até a presença de Deus. Tá difícil, pastor, a luta tá grande, estou vivendo um momento difícil aqui nesse processo todo. Continue firme caminhando para o monte de Deus. Tem gente que está querendo parar e Deus está dizendo, meu filho, eu te sustento com a minha palavra, tenho algo novo para você na minha palavra, vai, caminha, não para, vai até o monte de Deus. Vai, Elias, até Horebe. E Elias foi como eu fiquei imaginando o que Elias fez nesses 3, 4 dias, que era para ser 3 ou 4 dias, levou 40, irmão. Eu acho que Elias ia um pouquinho, parava, e glória a Deus, experiências com Deus, estava ali se refazendo. Por quê? Porque ele sai ali daquela situação com um estado triste, amargurado, querendo a morte. Mas ele chega a Horebe de uma outra forma. Eu quero te dizer que todos os nossos sofrimentos e tudo aquilo que a gente tem vivido nessa terra tem um propósito da gente chegar até Horebe de forma diferente. O que Deus deseja que a gente entenda, queridos, é que nós precisamos não viver afastados do Senhor por causa das lutas. Não viver afastados do Senhor por causa desse momento difícil como Elias estava vivendo. Mas viver andando até o monte do Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando os seus afagos, buscando os seus ensinamentos, buscando o novo dele através da comunhão, através das perspectivas de Deus sobre nós, porque esse é de fato o desejo que Deus tem para nós. Deus queria se relacionar com Elias, Deus queria ter uma proximidade ainda maior com Elias, e Deus queria que Elias se envolvesse com ele. E aí, então, há o encontro de Deus com Elias no monte. É interessante que ele vai caminhando, veja que ele diz aí no versículo 8, eu quero que você caminhe até Horebe, monte de Deus. E aí quando chega, então, no monte, Deus tem uma experiência, Elias tem uma experiência com Deus tremenda. Que eu não vou entrar nessa experiência não, só vou citar para os irmãos, tá? Veja o versículo 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, imagine, irmãos, o Senhor visitou Elias de uma forma especial ali, pastor.
Um grande vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cio tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Preste bem atenção. Vai até o monte de Deus. E ele levou 40 dias numa caminhada que era de 3, 4. E Deus foi trabalhando, e Deus foi mudando a vida dele. E quando ele chega no monte, irmãos, eu fico às vezes assim, babando com o ensinamento de Deus, como Deus é maravilhoso. Irmãos, preste atenção nisso. Ele vai para o monte, caminha 40 dias, tem experiências com Deus. Quando chega no monte, irmão, aí Deus fala assim: o que você está fazendo aqui, Elias? É interessante. O que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: você veio para aqui, mas você não é para ficar aqui, não. Ei, eu tenho muito para fazer na sua vida ainda. Você está fazendo o que aqui, Elias? Agora, veja, por favor, o versículo de número 15. Ó, acompanha aí. Disse-lhe o Senhor. Preste atenção no que ele diz no versículo 15. Eu estou terminando, viu, irmão? Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E aí, chegando lá, preste atenção. Ó, Elias vai. O que é que Deus queria que Elias fosse para o monte? Os irmãos perceberam por quê? Por que Deus queria que Elias fosse para o monte? Por causa do caminho. Porque ao longo do caminho ele teria uma experiência profunda com Deus. E o caminho era por onde? Pelo deserto. Então, vai pelo deserto. Você está passando por aflição, por dificuldade, Elias saiu triste, abatido. Vai pelo deserto, buscando a presença de Deus, indo até o monte do Senhor. Vai buscar renovo de Deus, vai buscar algo novo, vai buscar o refrigério do Senhor. Vai caminhando, caminhando, caminhando. Chega lá no monte, Deus disse: você está aqui fazendo o que mesmo, jovem? Volta pelo mesmo caminho, só que agora você vai voltar pelo mesmo caminho, mas de forma diferente. Você vai voltar pelo novo caminho agora, renovado pela graça de Deus, renovado pela palavra de Deus. Elias, volta pelo mesmo caminho, mas você vai voltar de forma diferente. E eu queria encerrar aqui com o que ele manda ele fazer. Ele diz: você vai e volta ao teu caminho, mesmo caminho que ele veio, você vai voltar para o deserto de Damasco. E em chegando lá, você vai ungir a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, você ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, você vai ungir profeta em teu lugar. Enquanto Elias achou que havia acabado, Deus ainda queria usá-lo para que o nome dele fosse glorificado. O que é que acontece aqui, irmãos? Aquele homem que pediu a morte, aquele homem que estava desistindo de tudo, inclusive desistindo de Deus e da vida, ele agora, com algo novo do Senhor, ele ainda vai ungir 2 reis e 1 profeta. E ao invés de Elias morrer como ele havia pedido, Deus não ouve a sua oração e não mata. Como também Jezabel, que tinha prometido matá-lo, também não vai fazer. Mas pelo contrário, o que é que acontece? Deus arrebata Elias numa carruagem de fogo, e ele é um dos homens escrito em toda a história, porque só existiram 2. Um que foi Enoque, andou com Deus e ninguém o viu. E o segundo, que não passou pela morte, que foi exatamente o profeta Elias, onde uma carruagem de fogo passou e o levou. O que é que eu quero encerrar essa palavra, irmãos, nessa noite? É que a gente precisa caminhar em direção ao algo novo do Senhor,
através da palavra dele, através da comunhão com ele, e permitir que Deus faça mudanças na nossa trajetória, na nossa história, enquanto estamos caminhando para Jerusalém. Enquanto estamos subindo, irmãos, a cada dia você está mais próximo do Senhor, do céu. A cada dia você se aproxima disso, e a gente precisa estar entendendo essas coisas, que aqui na terra as coisas vão passar, as crises vão passar, as dores vão passar, a dificuldade vai passar, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque só podemos dizer isso porque algo novo para a nossa existência já aconteceu e nunca mais precisa acontecer. O que é esse algo novo? Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu e você entendemos que Jesus, ele veio a este mundo, morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. A partir deste momento, a Bíblia diz em Romanos 9:10, que se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus Cristo morreu e ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Então, qual é o algo novo de Deus no aspecto espiritual, irmão? Não tem mais nada. Por que não tem mais nada, pastor? Porque nós já temos o principal, que é Jesus. O novo de Deus, ele já veio. É Jesus. E ele voltará para buscar uma igreja que ao longo da caminhada no deserto, que ao longo do caminho para Nova Jerusalém, viveu experiências com Deus, deu ouvidos à palavra de Deus, não desistiu, não desanimou, não largou tudo, pelo contrário, se reavivou por essa palavra, se reavivou pela comunhão com o Espírito Santo, se reavivou com a comunhão dos irmãos, se reavivou para crescer e frutificar para a glória do nome do nosso Senhor. Se eu e você entendermos isso, a nossa caminhada aqui vai se tornar sempre de novidades. Sempre o Senhor vai estar nos resgatando, sempre o Senhor vai estar nos abençoando, sempre o Senhor vai estar nos tirando de situações difíceis. Até o dia que nós encontrarmos com o nosso Senhor, de uma vez por todas, e vamos passar a eternidade desfrutando da sua presença. Que o Senhor em Cristo aplique essa palavra em seu coração. E como Elias, eu e você possamos olhar para essa história e lembrar, independente do que eu estou passando, tem algo novo de Deus para mim. Amém? Que Deus os abençoe.